Tem muita gente chorando na internet e não é por uma catarse, por colocar para fora, é por cliques, é por performance, por vaidade, por engajamento. A vulnerabilidade, que deveria ser um espaço sagrado nosso, se tornou motivo para cliques e uma vitrine de exposição. E eu não estou aqui para questionar a forma como cada um se expressa, mas ao contrário, para diferenciar essa expressão de uma exposição que está se tornando uma vulnerabilidade que ela é embalada para consumo dos outros. Nos últimos anos a gente tem visto esse fenômeno crescer mais, as pessoas têm se sentido mais motivadas a compartilhar a sua vida e buscar essa conexão através do online, o que é muito legal em inúmeras partes. Eu sou super fã das redes sociais, mas também trouxe uma exposição de lágrimas, de gritos, de choros e de coisas que muitas vezes são muito íntimas. Não é nem mais depois que eu passei eu queria compartilhar, falar sobre isso. Virou eu vou ligar a câmera no meio de um colapso. O problema não está em se abrir, mas na ausência de um cuidado com essa abertura, de um filtro, de um zelo com algo que é tão importante. A nossa vulnerabilidade, ela é muito importante para a gente simplesmente sair entregando para qualquer pessoa que a gente nem sabe quem é que está do outro lado recebendo isso. Às vezes eu tenho a impressão de que o sofrimento, ele não está mais sendo processado, ele está sendo documentado. A gente não está mais sentindo as coisas, a gente está vivendo uma era onde parece que precisa tudo ser mostrado, documentado para o outro, para daí poder ser validado, para daí existir, para daí tomar formato. Só se torna concreto quando é mostrado, documentado para o outro. E isso gera engajamento. As pessoas, a gente consome, a gente comenta, a gente aplaude ou critica, e esse engajamento realmente gira, né? Só que a gente transformar momentos tão humanos, né, que são os nossos momentos de sofrimento, de dor, de angústia, em espetáculo, não é necessariamente a gente estar permitindo a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é estética. Vulnerabilidade não tem trilha sonora, não tem corte. Vulnerabilidade é o nosso íntimo. Existe uma grande diferença entre você compartilhar e você expor. Algumas coisas a gente compartilha. A exposição é quando a gente vai abrir algo tão nosso e que o outro vai se sentir tão à vontade para entrar que isso pode frequentemente invalidar a tua dor. Por isso que não é uma vulnerabilidade realmente a gente expressar a nossa vulnerabilidade de fazer isso. Muitas vezes vai vir pessoas com comentários que vão te machucar mais, vão vir pessoas com julgamentos que não fazem sentido porque elas não estão de perto acompanhando. Então, eu sou uma grande defensora da gente compartilhar a nossa vulnerabilidade, da gente saber olhar de frente para ela, da gente acolher e da gente escolher pessoas a dedo para a gente compartilhar. Sempre falo isso com os meus pacientes. Não é com qualquer um. Não é a todo direito que a gente sai abrindo a nossa vulnerabilidade. A gente abre com quem a gente tem confiança, com quem valida, né, com pessoas que sabem ouvir a dor do outro e se mostram respeitosas com isso, que não ficam fazendo comentários de julgamento, que te colocam para baixo. Por quê? Porque você já está vulnerável. E aí, se abrir com alguém que vai piorar esse seu estado de sofrimento, não é muito inteligente. E quando a gente está abrindo geral aí para a internet, a gente está permitindo que qualquer um entre dentro daquilo que é nosso íntimo, sem saber nada sobre a gente. Será que faz sentido isso? Será que isso é realmente. Eu falo porque dá uma ideia de um empoderamento, mas será que isso é realmente empoderar? Uma coisa é a gente compartilhar aquilo que a gente escolhe, decide, você edita e você controla isso que você está compartilhando. Por mais que a gente não tenha o controle do que acontece depois ali, você está controlando o que você está mostrando. E abrir é uma coisa que acontece fora. É uma coisa que acontece entre duas ou mais pessoas, num contexto fora de palco, com essas pessoas que a gente escolhe. E ali existe vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela parte de uma relação de segurança, de confiança. Ficar se expondo o tempo inteiro pode trazer uma falsa ilusão de conexão, sim. Mas é uma falsa ilusão. A gente não está se conectando de verdade quando a gente está
abrindo dessa forma a nossa vida. Na verdade, a gente tá com esse comportamento apenas alimentando um ciclo de validação, que são os likes, os comentários, as pessoas nos vendo, vendo que a gente existe, que estamos aqui. Isso não é vulnerabilidade. Isso é uma busca por validação. Abrir-se de verdade não é uma coisa automática. Não é performática. Muitas vezes é incômoda. É difícil. Abrir-se de verdade não tem um storytelling pronto. É de coração, é meio confuso, meio bagunçado. Ligar um momento seu de dor, de sofrimento, de angústia, ligar uma câmera e sair falando sobre isso pode ter um efeito positivo de se expressar. Eu entendo isso. Muitos de nós nos expressamos através da arte. Então, a câmera, escrever, né? Escrever um texto, mas compartilhar isso para geral muda completamente o efeito disso que você está fazendo. Eu tô dizendo aqui, não é que você não poste ou não deva compartilhar a tua vida na internet. A internet ela é um espaço social, tá? Então a gente compartilha, a gente tá ali para socializar. Eu vejo como muito positivo a internet como esse espaço social. Mas você não pega, entra num elevador e sai contando para essa pessoa tudo que está acontecendo na tua vida. Existe um filtro na vida real. Aqui, você não tá na fila da padaria e começa a contar para todo mundo as suas dores e as suas angústias mais profundas. A vulnerabilidade aproxima sim, e por isso que tem virado uma moeda de troca nas redes sociais. Em tempos em que a gente precisa muito desse crescimento, né, para ser visto, principalmente a gente que trabalha com isso, por exemplo, a vulnerabilidade ela faz a gente ter um alcance muito grande porque ela conecta. Só que quando a gente está fazendo vulnerabilidade sem saber quem é a outra pessoa, ela pode até se conectar com a gente, mas a gente não se sente conectada porque a gente nem conhece quem é. E pode ser que seja uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que vai fazer um comentário desagradável, que vai te pegar no momento que você tá tão vulnerável e cutucar ainda mais a sua dor. Isso não é saudável. Quando a gente se abre de verdade, a gente tá vulnerável, realmente essa palavra vulnerável, porque você não sabe como o outro vai agir, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer a respeito disso. É a gente mostrar o nosso lado mais interno, nosso lado que às vezes nem a gente consegue olhar direito. Isso é vulnerabilidade. Isso a gente faz com pessoas que já mostraram de alguma forma que a gente pode confiar nelas. Claro que a gente pode estar enganada nessa confiança, né? Isso acontece. Mas são essas pessoas, não é para todo mundo. Eu, Stacy, como psicóloga, sempre ensino para os meus pacientes em terapia que vulnerabilidade é muito importante. É importante que você tenha na tua vida pessoas com quem você possa ser você mesma. Mas é importante que você saiba que não é todo mundo. Que muita gente não vai fazer a mínima ideia do que fazer com o que você está compartilhando e pode fazer um estrago muito grande compartilhar com alguém que não está preparado, que não sabe lidar, que vai te dar uma devolutiva no momento que você não tá nada bem. Hoje em dia parece que todo mundo tem que falar sobre algo, né? A gente tem que levantar uma bandeira, a gente tem que se posicionar. Minha gente, se posiciona sobre o que você quiser. Sobre o que você achar que você não faz sentido, que você não tá pronta, que não vai te fazer bem, vai só seguir a tua vida. Você posiciona só o que você tá bem resolvida, o que você realmente tá afim, o que você decide de coração, que você realmente quer compartilhar, e não porque você acha que, por conta disso, você vai, enfim, você tem que fazer por conta disso, sabe? E não porque você precisa ser 100% transparente para você ser aceita pelas pessoas. E não porque você precisa ser super autêntica e se posicionar para ter uma aceitação das pessoas. O que é nosso, o que é difícil, só a gente sabe o quanto custa. No fim, é a gente que carrega. Portanto, a gente tem todo o direito de escolher quando e para quem a gente compartilha. Vulnerabilidade não é conteúdo. Você pode até compartilhar aquilo que está te acontecendo, mas isso não é ser vulnerável. Isso é buscar aplausos, validação e é muito mais perigoso do que parece. Quando isso vira rotina, estratégia, perde a função emocional e se torna apenas performance. E o risco disso é você ficar com uma enorme sensação de vazio, de que tem muita gente te vendo, mas que você não está sendo vista por ninguém. Nem toda dor precisa ser dito, nem tudo precisa ser compartilhado. Você pode escolher. Isso é cuidado com a sua saúde mental e emocional, que a gente sabe que tá custando caro, né, minha gente? Custa tanto pra gente manter ela em dia. Não vale a pena a gente
a gente cuida tanto dos nossos bens materiais, são tão preciosos pra gente, a gente não sai largando no meio da rua, não deixa a porta de casa destrancada, não deixa carro com porta aberta escancarada. A gente sabe que o que a gente tem de precioso, a gente precisa preservar e cuidar com segurança. A tua vulnerabilidade, as suas emoções, a tua saúde mental também é isso. Ninguém tá dizendo pra você se fechar, e sim pra você escolher a dedo quem são as pessoas que valem dividir a tua vulnerabilidade. Tenha elas, mas escolha com sabedoria. Combinado?